Olá, Kelly, bem-vindos aos Novenáticos. Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a fazer parte do nosso dia a dia. Muitas pessoas pensam que ela surgiu em 2022, com a popularização do ChatGPT, mas a verdade é que sua história começou muito antes. A inteligência artificial é resultado de décadas de estudos em computação, matemática, linguística e ciência cognitiva. O que aconteceu recentemente foi que essas tecnologias se tornaram acessíveis ao grande público. E justamente em um momento em que a IA está cada vez mais presente em nossas vidas, o Papa Leão XIV publicou a encíclica Magnificat Humanitas, refletindo sobre a dignidade humana e os desafios éticos das novas tecnologias. Um pouco antes de ler a carta do Papa, eu li o livro Inteligência Artificial como Ferramenta de Evangelização, de Dom Edson Oriolo. E foi interessante perceber como as reflexões do livro e da encíclica dialogam entre si. Dom Edson começa mostrando que a inteligência artificial não surgiu do nada. Antes dela vieram a internet, os mecanismos de busca, os assistentes virtuais, os sistemas de recomendação e tantas outras tecnologias que transformaram a maneira como nos comunicamos. E você sabia que a internet veio junto com a Segunda Guerra Mundial? E que no Brasil essas tecnologias são estudadas desde 1960? O autor também propõe uma reflexão sobre aquilo que chama da espiritualidade digital. Afinal, se passamos uma parte significativa da nossa vida no ambiente digital, como podemos viver nossa fé nesse contexto? Um dos pontos mais interessantes do livro é que ele não apresenta a inteligência artificial como uma inimiga da evangelização. Pelo contrário, Dom Edson mostra que ela pode ser uma ferramenta valiosa quando utilizada corretamente. Hoje já existem plataformas que auxiliam pesquisadores, catequistas, evangelizadores a encontrar documentos da igreja, como a Magistério IA, organizar conteúdos, como o Notebook LM, e aprofundar os seus estudos. Essas ferramentas podem economizar tempo e facilitar o acesso ao conhecimento. Mas existe uma diferença muito importante entre utilizar uma ferramenta e depender dela. Foi justamente isso que me chamou a atenção ao ler também a encíclica do Papa Leão XIV. O Papa não condena a tecnologia. Inclusive, ele é automático, não é mesmo? Ele não diz que devemos abandonar a inteligência artificial ou rejeitar os avanços tecnológicos. O que ele faz é um convite ao discernimento. A tecnologia deve servir ao ser humano. O ser humano não deve se tornar servo da tecnologia. Parece simples, mas essa frase levanta questões profundas. Hoje ouvimos falar de conceitos como transhumanismo e pós-humanismo. O transhumanismo defende o uso da tecnologia para ampliar as capacidades humanas. Pensemos, por exemplo, em próteses avançadas, implantes ou recursos tecnológicos que auxiliam pessoas em suas limitações, como um semáforo com som para que o cego possa saber a hora de atravessar ou não. Já o pós-humanismo vai além. Ele questiona até mesmo os limites da condição humana e imagina uma integração cada vez maior entre seres humanos e máquinas. Nesse contexto, surge uma pergunta importante. Até que ponto a tecnologia pode nos ajudar sem alterar aquilo que somos? O Papa recorda que a dignidade humana não depende da nossa eficiência, da nossa capacidade de processamento ou da quantidade de informações que conseguimos armazenar. Nós não somos apenas dados, não somos algoritmos, não somos máquinas biológicas. Somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E talvez seja justamente aí que esteja a principal contribuição da Igreja para esse debate. Enquanto muitos discutem que as máquinas serão capazes de fazer no futuro, a Igreja continua perguntando: o que significa ser humano? Essa reflexão também me faz pensar na minha própria experiência utilizando a inteligência artificial. Aqui nos Novenáticos eu utilizo a IA para organizar ideias, pesquisar temas, estruturar roteiros, auxiliar na produção de conteúdo. Mas ela também me ensinou uma lição muito importante. A inteligência artificial pode errar. Quando comecei a usar o ChatGPT lá em 2023, antes mesmo de trazer para os Novenáticos, fazendo testes, eu vi quanto ele errava.
E outra, ele usava termos que são próprios dos nossos irmãos evangélicos, não dos católicos. E recentemente, durante a série sobre os santos auxiliadores, que eu coloquei nos vídeos do Instagram, surgiu uma informação incorreta sobre a composição do grupo tradicional dos 14 santos. O mais curioso é que o erro não estava totalmente inventado. A IA utilizou informações verdadeiras, ela colocou um santo que realmente existe, mas as conectou de maneira equivocada. Aquele santo não faz parte da lista dos santos auxiliadores, chegando a uma conclusão errada. Esse exemplo mostra exatamente por que a inteligência artificial não substitui o discernimento humano. Ela pode ajudar, pode acelerar processos, pode sugerir caminhos, mas continua sendo necessária a pesquisa, a revisão e a responsabilidade de quem produz o conteúdo. E isso não vale apenas para a evangelização, mas para qualquer área da vida. Talvez o verdadeiro desafio da nossa época não seja aprender a conviver com máquinas inteligentes. Talvez o verdadeiro desafio seja continuar agindo com inteligência humana. Uma inteligência capaz de discernir, capaz de amar, capaz de assumir responsabilidades, capaz de conhecer a verdade. A tecnologia continuará evoluindo. Novas ferramentas surgirão, novas IAs generativas surgirão, novas perguntas aparecerão. Mas a missão da igreja permanece a mesma: anunciar Cristo em todos os tempos e em todos os ambientes, inclusive no ambiente digital, ou, como dizia o Papa Francisco, no continente digital. Por isso, acredito que não devemos ter medo da tecnologia. Também não devemos idolatrar. Devemos utilizá-la com sabedoria, como uma ferramenta, como um instrumento, como algo que pode servir à evangelização, desde que nunca ocupe o lugar que pertence à pessoa humana. Esse texto, esse roteiro, eu fiz o rascunho e aí arrumou. Eu coloquei no rascunho as minhas ideias, tanto do livro quanto da carta, fora outras coisas que eu venho produzidas baseadas na carta, então que já está lá na memória da IA, e ela transformou nesse roteiro. Você acha que esse roteiro ficou muito a cara da IA, ficou mais na cara, tá meio a meio? Como que você achou que ficou esse roteiro? Aproveita e fala aí. E você? Como enxerga o uso da inteligência artificial na evangelização e na vida cotidiana? Deixe suas opiniões nos comentários, tanto aqui do Spotify, quanto lá no Instagram, que a gente vai colocar um post lá, para você que não está ouvindo pelo Spotify. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja contigo e o amor de Maria.